Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre equações diferenciais exatas. Nós temos aqui então a nossa equação número 1, que é uma equação diferencial de primeira ordem geral. Nós vamos dizer então que essa equação é exata quando existe uma função πc de um ômega contida em R2 em R, tal que a derivada de πc em relação a x no ponto xy coincide com a função m de xy e a derivada de πc em relação a y no ponto xy coincide com n de xy para todo xy, né, nesse ômega contido em R2. Qual a vantagem, então, de trabalharmos com uma equação exata? Bom, a vantagem é que a gente vai poder, então, reescrever a equação 1 como sendo a derivada de πc em relação a x no ponto xy vezes 1, você já vai entender por que eu estou fazendo aparecer esse 1, mais a derivada de πc em relação a y no ponto xy vezes y' igual a zero. Agora note que eu posso reescrever essa equação como sendo o produto interno entre o gradiente de πc xy interno com gama' de x igual a zero, onde a minha curva gama de x é definida por x, y de x. Agora note que esse produto interno que nós acabamos de escrever é precisamente, via regra da cadeia, a derivada de πc composto com gama aplicado em x com relação a x. Ou seja, nós podemos ainda reescrever a nossa equação como sendo a derivada de πc composto com gama com relação a x aplicado em x igual a zero. Evidentemente, isso significa que a nossa função πc composto com gama necessariamente tem que ser constante. Então, πc composto com gama aplicado em x é igual a uma constante, ou seja, πc de xy igual a uma constante, ou seja, essa última equação é a equação que define as soluções y da nossa equação 1 implicitamente como funções de x. Isso significa que uma vez que verificamos que a nossa equação 1 é exata, basta determinar então a expressão da função πc para resolver a equação diferencial. Mas esse é exatamente o x da questão, porque a função πc não é uma função dada no problema. Então nós temos basicamente dois problemas aqui. O primeiro é encontrar um critério para determinar de antemão se a equação 1 é ou não exata. E segundo, determinar um dispositivo prático para encontrar essa função πc, uma vez que sabemos que essa equação é exata. O seguinte teorema vai nos fornecer uma condição suficiente e necessária para que a equação 1 seja uma equação exata. Vamos então ao conteúdo dele. Suponha que M e N sejam de classe C1 em ômega contido em R2, um aberto e conexo. Se você não está acostumado com os conceitos topológicos de aberto e conexo, você pode pensar, por exemplo, nesse ômega como sendo um retângulo, produto cartesiano de dois intervalos abertos, ok? Seria aí uma alternativa para você entender melhor o conteúdo desse teorema. Muito bem. Então, dentro dessas condições, vai existir um πc de ômega em R, tal que a derivada de πc em relação a x é igual a m e a derivada de πc em relação a y é igual a n, se e somente se a derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação a x. Como n e n geralmente são combinações de funções elementares,
essa hipótese de serem de classe C1 geralmente é uma hipótese satisfeita. Então, nós estamos dizendo que, a fim de verificar que uma equação é exata ou não, nós devemos, basicamente, checar se essa equação aqui é ou não válida. Ok? Vamos, então, agora passar para a demonstração desse teorema. Em seguida, nós vamos resolver um exemplo de equação exata e mostrar, então, como podemos fazer na prática para determinar essa função psi. Vamos lá. Como se trata de uma condição suficiente e necessária, nós temos aqui duas implicações. Vamos, então, primeiro demonstrar a ida. Ou seja, eu vou supor que existe uma função psi tal que sua derivada parcial em relação a x é igual a m e que sua derivada parcial em relação a y é igual a n. Bem, derivando agora na primeira igualdade em ambos os lados por y, nós vamos obter psi xy igual a my. Já nessa segunda igualdade, derivando em ambos os lados em relação a x, nós vamos obter psi yx igual a mx. Agora, como por hipótese as funções m e n são de classe C1, significa que a função psix é de classe C1 e que a função psy também é de classe C1. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo que a função psi é uma função de classe C2. Mas se isso ocorre, pelo teorema de Schwarz, nós temos que as derivadas mistas devem então coincidir. E isso, consequentemente, garante que my deve ser igual a nx. Muito bem, vamos então agora para a demonstração da recíproca. Ou seja, supondo my igual a nx, demonstrar que a equação 1 é exata. Para isso, vamos definir então uma função psi de xy, tal que a derivada parcial de psi em relação a x é igual a m e a derivada parcial de psi em relação a y é igual a n. Evidentemente que essa função é uma função a ser determinada. Nós não sabemos ainda se ela existe ou não, mas por meio dessas duas condições, nós vamos tentar exibir alguma função que se enquadre nessas duas condições. Então, explorando, por exemplo, essa primeira condição, nós podemos integrar em ambos os lados com respeito a x para obter que psi de xy deve atender à seguinte equação. Deve ser igual a integral de x0 a x m de t y dt mais g de y. Nós formamos aqui uma função g que depende apenas de y, justamente porque a integral foi com respeito a x e a função m é uma função tanto de x como de y. Agora, a fim de atender à nossa segunda condição, nós derivamos essa expressão com respeito a y e do lado esquerdo nós obtemos n igual a derivada parcial com respeito a y da integral de x0 a x mt y dt mais g' de y. Como a função m é uma função de classe C1, então nós podemos derivar sob o sinal da integral. Ou seja, nós podemos passar essa derivada parcial para dentro dessa integral. Consequentemente, nós obtemos que g' de y é igual a n menos a integral de x0 a x my ty dt. Agora perceba que essa equação possui aqui no seu membro esquerdo uma função que depende apenas de y. Já o seu lado direito, em princípio, é uma função que eu vou chamar de q, dependendo tanto de x quanto de y. Isso pode parecer estranho, mas na realidade, como nós vamos ver
logo mais à frente, essa função q de xy depende apenas de y. E uma das maneiras de enxergar isso é justamente calcular a sua derivada parcial com respeito a x e verificar que ela é igual a zero. Uma vez, então, garantindo que a função q de xy, na verdade, é uma função apenas de y, nós podemos determinar quem é a função g de y simplesmente integrando essa função q com respeito a y. Consequentemente, nós encerraremos a demonstração, porque uma vez determinada a função g de y, também determinaremos a função psi de xy, que já foi definida a fim de atender às condições para que a equação 1 seja exata. Vamos então calcular a derivada parcial de q com relação a x. Isso é nx menos. Para calcular a derivada com respeito a x dessa expressão, nós utilizamos então o teorema fundamental do cálculo e obtemos my como sendo o nosso resultado. Agora basta utilizar nossas hipóteses, como my é igual a nx, então essa diferença aqui é igual a zero. Ou seja, que é uma função só de y. E isso então encerra a nossa demonstração, como queríamos demonstrar. Vamos então agora fazer um exemplo de como resolver uma equação exata. Vamos então considerar agora a seguinte equação: 2x mais y ao quadrado mais 2xy vezes y igual a zero. Repare que essa equação diferencial não é linear, uma vez que a gente tem aqui o termo y ao quadrado, uma vez que a gente tem também aqui o termo y multiplicando y', note também que ela não é uma equação separável. Então, o que nós vamos fazer é justamente verificar que essa equação é uma equação exata e depois vamos resolvê-la, ok? Vamos então identificar o nosso m de xy e o nosso n de xy. Lembrando que o n é sempre que multiplica o y'. Repare que tanto m como n são polinômios em duas variáveis. Isso significa que são funções de classe C1. Então, em vista do teorema que nós demonstramos, basta calcular a derivada de m em relação a y e a derivada de n em relação a x e verificar que elas são idênticas para concluir que a equação, que eu vou chamar de asterisco, é uma equação exata. Certo? Então, vamos lá. Quem é my? M é 2x mais y ao quadrado. Eu vou derivar com respeito a y. Então, tudo se passa como se x fosse uma constante. Então, a derivada de 2x é igual a zero e a derivada de y ao quadrado é 2y. Agora, a derivada de n com relação a x. N é 2xy. Derivando com respeito a x, tudo se passa como se y fosse uma constante. Então, a derivada também vai ser 2y. Ou seja, my é igual a nx. E isso implica que asterisco é exata. Então, agora, nós vamos em busca de uma função psi tal que a derivada dela em relação a x seja igual à função m, ou seja igual a 2x mais y ao quadrado, e a derivada com respeito a y seja igual a n, ou seja igual a 2xy. Então, nós podemos integrar com respeito a x essa expressão para obter o seguinte: psi de xy igual a integral de 2x mais y ao quadrado dx mais uma função g que depende apenas de y. E isso vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado x mais g de y. Não é necessário acrescentar uma constante, porque essa constante aqui a gente interpreta que já está incluso aqui na função g de y. Agora a gente vai derivar com respeito a y e confrontar com essa segunda igualdade. Então, derivada parcial de psi em relação a y é igual a
Como esse termo depende só de x, então a derivada é zero. Então vai ser 0 mais derivada de y ao quadrado vezes x. Novamente eu interpreto x como constante, vai ser 2xy mais g' de y. Agora, substituindo a derivada parcial de π em relação a y por 2xy, nós obtemos 2xy mais g' de y. A gente pode então simplificar e concluir que g' de y é igual a zero. Isso implica então que g de y é uma constante, ou seja, que π de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado x mais uma constante. Como a constante é arbitrária, nós sempre podemos escolher essa constante igual a zero, a fim de obter uma expressão de π mais simples. Então, nós podemos isso implica, para c igual a zero, que π de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado x. Ou seja, de acordo com o que nós vimos, as soluções y de asterisco são dadas pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado x igual a k. Ou seja, as soluções são dadas implicitamente pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado vezes y igual a k. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar também as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos, tá ok? Até o próximo vídeo.